Olá, boa noite. Boa noite. Saúde do Papa Francisco. Cirurgia para evitar o risco de obstrução intestinal foi concluída sem complicações. Santo Padre está consciente e agradece mensagens de proximidade e oração. Reflexões de Francisco. Na catequese, antes da internação, Pontífice meditou as virtudes de Santa Teresinha do Menino Jesus. Orientação em documento Vaticano. Presença de cristãos no ambiente digital deve servir como testemunho de fé. Em Brasília, a Embaixada Italiana lança a primeira frente parlamentar mista Brasil e Itália. Supremo Tribunal Federal suspende julgamento de demarcação de terras indígenas. Governo lança programa para a quitação de dívidas de mais de 70 milhões de brasileiros. Reportagem mostra os benefícios da energia solar por assinatura. Aprender para transformar. O benefício do estudo entre pessoas com mais de 40 anos. Esta é a TV de Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição com um olhar especial para a Itália, porque depois da audiência geral de hoje no Vaticano, quando conduziu a tradicional catequese de quarta-feira, o Papa Francisco se dirigiu ao Hospital Gemelli, onde passou por uma cirurgia de hérnia intestinal. Nossa correspondente Danúbia Gleiser está em frente ao Hospital Gemelli e traz os detalhes. Boa noite para você, Danúbia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. A operação realizada no Papa Francisco no início da tarde, aqui na Itália, foi concluída com sucesso. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, a cirurgia durou 3 horas e não houve complicações. O Santo Padre tem recebido mensagens de proximidade de toda a Igreja, a CNBB, a Comissão Episcopal Italiana e diversas comunidades em todo o mundo expressam suas orações e súplicas a Deus pela recuperação do Papa Francisco neste período pós-operatório e que ele logo tenha a saúde restabelecida para exercer plenamente o seu ministério de pai e pastor. Durante a coletiva de imprensa aqui no hospital, o médico Sérgio Alfieri, que operou Francisco, disse que o Papa está vigilante e bem-humorado. Allora, innanzitutto il Santo Padre sta bene. O Santo Padre está bem, está acordado e já brincou. O Papa foi submetido a uma cirurgia programada para corrigir um tipo de hérnia que se forma sob uma cicatriz na região do abdômen em decorrência de operações realizadas anteriormente. Foram encontradas aderências entre algumas alças intestinais que causavam dor ao Papa. Durante a cirurgia foi feita a liberação das aderências e a reparação do defeito de hérnia com uma plástica da parede abdominal. A operação e a anestesia geral se realizaram sem complicações. O Santo Padre reagiu bem à cirurgia. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que, por precaução, todas as audiências do Pontífice estão suspensas até o dia 18 de junho. Bom, Reinaldo, eu encerro por aqui, mas deixo vocês com a catequese feita hoje pelo Papa Francisco antes de se internar. Na presença das relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e de seus pais, Santa Zélia e São Luís, disse que a Igreja precisa de corações que se aproximem de Deus pela atração e nunca por pressão ou proselitismo. O testemunho de zelo apostólico no centro da catequese feita pelo Papa Francisco foi a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja. A urna com as relíquias da padroeira das missões e de seus pais, Santa Zélia e São Luís, ocupou a Praça São Pedro durante a audiência geral. É patrona delle missioni. Francisco destacou que, mesmo sem ter saído para evangelizar, Teresinha se tornou padroeira das missões, pela dedicação ao encontro do outro com Deus. Ao invés de buscar consolações para si mesma, se propôs a consolar Jesus, fazendo com que as almas o amassem. Farlo amare dalle anime perché a Santa Teresa Gesù è malato d'amore. Com a vida marcada pela pequenez e fraqueza, Teresinha se autodefinia como um pequeno grão de areia,
do Carmelo acompanhava os missionários por carta e, com a oração, oferecia por eles os sacrifícios que a vida lhe pedia. Ao olhar para a vida da Santa de Lisieux, o Papa afirmou que missionário não é apenas quem deixa sua terra e vai para longe, aprende novas línguas e anuncia a boa nova de Jesus, mas é toda pessoa que no lugar onde vive se faz instrumento do amor de Deus para levar Jesus ao outro. Para a portuguesa Juliana, foi gratificante estar na catequese de hoje. Não é só a missão ir para fora, mas também a missão cá dentro. E foi muito interessante porque deslocar-me a Roma para ver o Papa foi mesmo muito especial. O exemplo de Santa Teresinha é de zelo apostólico, que, de acordo com o pontífice, nunca funciona por doutrinação ou pressão. La fede nasce per attrazione. O Santo Padre ensina que ninguém se torna cristão forçado por outra pessoa, mas porque é tocado pelo amor. Para Francisco, a Igreja precisa de corações como o de Teresa, que atraiam o amor e nos aproximem de Deus. Ao final, pediu a sua intercessão para que vençamos nosso egoísmo e façamos Jesus mais conhecido e amado. O Papa anunciou ainda que dedicará uma carta apostólica pelos 150 anos do nascimento da Santa do Carmelo. E a gente agora sai de Roma e vem para o Brasil, porque o governo federal lançou um programa voltado à quitação de dívidas negativadas de mais de 70 milhões de brasileiros. Por isso, nós vamos chamar Ronaldo da Silva, da capital federal, que tem mais informações para a gente. Ô, Ronaldo, seja bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, Reinaldo. Muito boa noite para você também, para toda a nossa equipe que está aí trabalhando e para a nossa audiência que agora nos acompanha. Olha, o Desenrola Brasil foi uma promessa de campanha e vai permitir o parcelamento de contas em até 60 vezes. O programa também prevê o perdão de dívidas de até R$ 100. A medida provisória foi assinada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo pretende retirar consumidores do cadastro de proteção ao crédito. O programa vai permitir que consumidores com renda de até 2 salários mínimos possam parcelar dívidas de até R$ 5.000 em 60 vezes. Débitos com bancos de até R$ 100 serão perdoados. Na faixa 1, dívidas cadastradas até 31 de dezembro do ano passado serão renegociadas. O pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento bancário. A taxa de juros está fixada em R$ 1,99 ao mês e não é preciso pagar entrada. Em caso de não pagamento das parcelas, o CPF será incluído na lista de inadimplentes. A faixa 2 será exclusiva para débitos com bancos. As negociações podem ser realizadas direto com as instituições. Para o especialista em economia doméstica, a medida pode permitir a retomada de crédito aos brasileiros. Atualmente, a dívida média dos brasileiros com o Serasa é de R$ 4.612. Então, o que nós percebemos? Que o impacto é muito positivo, pois pode aquecer a economia, incentivar o consumo e os investimentos e aumentar o giro de dinheiro. E o julgamento que trata das demarcações de terras indígenas, conhecido como marco temporal, foi adiado pelo Supremo Tribunal Federal a pedido de um dos ministros para melhor apreciar a matéria. É o chamado pedido de vista. Parado há 2 anos, o marco temporal foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. Os parlamentares estipularam que somente as terras originárias, ocupadas até a promulgação da Constituição em 1988, deverão ser demarcadas. Contra a aprovação do texto, alguns grupos indígenas acamparam na esplanada dos ministérios na semana passada e permanecem até agora. E mudamos de assunto. A Embaixada da Itália em Brasília lançou na noite de ontem a primeira frente parlamentar mista Brasil-Itália, com o intuito de aproximar ainda mais o Brasil e a Itália e impulsionar as relações comerciais e diplomáticas. A repórter Aline Campelo acompanhou o evento.
As autoridades parlamentares foram recebidas na Embaixada da Itália em Brasília para a solenidade. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar, senadores e deputados devem atuar com base em temas específicos e interesse estratégico para o desenvolvimento dos dois países. Ela será extremamente importante no estreitamento das relações em todos os sentidos entre Brasil e Itália, que já são muito profundos, mas a gente pretende aprofundar mais essas relações na área da indústria, do comércio. A iniciativa busca fortalecer o diálogo entre as instituições e a sociedade civil. De acordo com a Embaixada Italiana, o Brasil possui cerca de 1.000 empresas europeias com investimentos e contratos de mais de 26 bilhões de euros, cerca de 141 bilhões de reais. Para favorecer, através de legislações, o investimento da Itália, dos italianos, das empresas no Brasil, para favorecer também aqueles que têm descendência italiana a terem sua cidadania formalizada e assim discutindo economia, discutindo comércio, fazendo fomentar, não é, as ações dos dois países. De acordo com o anfitrião, o embaixador Francesco Azzarello, o lançamento da Frente Parlamentar Brasil-Itália, a primeira com um país europeu, não se trata de uma iniciativa simbólica política, mas a abertura é efetiva para favorecer a comunidade ítalo-brasileira e a relação entre os dois países. É um evento histórico, no sentido que nós temos a primeira vez de um Frente Parlamentar Brasil-Itália. Isso significa um reconhecimento do Congresso brasileiro da importância, não da Itália, Brasil, da importância da comunidade ítalo-brasileira, aqui no Brasil, mas também na Itália. E Deltan Dallagnol não é mais deputado. Foi cassado na noite de ontem. O pastor Itamar Paim Prushi, do PL do Paraná, vai assumir a vaga deixada na Câmara dos Deputados por Dallagnol, cassado por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral no mês passado. Os ministros do TSE entenderam que o parlamentar pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto tramitavam investigações administrativas que poderiam se tornar processos e gerar inelegibilidade de Dallagnol. Ontem, a Câmara dos Deputados, na sua mesa diretora, acatou a decisão do TSE e confirmou a perda do mandato do parlamentar. O suplente que agora ocupa a vaga de Dallagnol, Itamar Paim, é conhecido por defender a vida e a família. Na eleição passada, ele recebeu mais de 47 mil votos. O preço da cesta básica caiu na maioria das capitais pesquisadas pelo DIEESE. São Paulo continua com a cesta mais cara do país, hein, Sidney? Boa noite para você. Continua assim. O custo médio da cesta básica na capital paulista é de R$ 791, valor mais alto do Brasil. Boa noite a vocês no estúdio e boa noite a todos que nos assistem. De acordo com o DIEESE, o preço da cesta básica diminuiu em 11 das 17 capitais pesquisadas. Segundo o levantamento, as maiores quedas foram registradas em Brasília e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 2 alimentos tiveram a maior redução no valor. A gente percebe que essa queda se deu principalmente pelo óleo de soja. O óleo de soja vem no movimento de queda de preço, uma vez que ele atingiu patamares muito altos. Também da carne bovina de primeira, por conta da dificuldade que houve em exportar nos meses anteriores e também porque a gente está no momento em que a oferta é grande. Em contrapartida, no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, o custo da cesta básica registrou aumento em 11 capitais. São Paulo, onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, foi seguido de Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro. A composição da cesta em si, ela já explica essa diferença de preço. Açúcar refinado, tomate e leite integral foram os itens com maior preço. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, o trabalhador comprometeu, em média, no mês passado, 55% do rendimento na alimentação básica. Antigamente você fazia a compra tudo num local só. Hoje, se você quiser economizar, você tem que dar uma variada, senão você paga muito mais caro. Tem diferenças, às vezes, de valor de 20%, 10% de um lugar para outro. Eu tenho
uma funcionária maravilhosa que ela pesquisa para mim, mas na hora H a gente vai mais perto de casa, porque eu tenho dificuldade em andar, né? Segundo a economista, para o próximo mês, o cenário deve ser instável. Talvez a gente ainda sinta um pouco alguns aumentos específicos, por exemplo, o açúcar foi um produto que aumentou de preço porque a gente está exportando muito. O leite aumentou porque a gente está em entre-safra. Então, vamos ver que tipo de políticas vão ser feitas para que o alimento fique aqui e não chegue tão caro para o consumidor. O movimento nas principais rodovias de São Paulo deve se intensificar a partir de hoje à noite, em razão da celebração de Corpus Christi. As informações com a repórter Luciana Santos. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, cerca de 2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista rumo interior e litoral neste feriado de Corpus Christi. Segundo a previsão da agência, o trânsito deve seguir intenso até às 9 horas da noite de hoje e amanhã até a 1 da tarde. Ao retornar à capital no domingo, o motorista deve ficar atento, evitando pegar estrada no período entre 3 horas da tarde e 8 da noite, que será o maior pico no trânsito. A Prefeitura da capital paulista suspendeu o rodízio municipal de veículos para quinta e sexta-feira. E os carros com placas finais 9 e 0 poderão circular livremente pelo centro expandido. As demais restrições para fretados e caminhões estão mantidas. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Daqui a pouco eu volto para falar da evangelização nos meios digitais. Até já! Até mais, Sidney. Falamos então da festa de Corpus Christi. Em Brasília, a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas devem comparecer às celebrações no centro da capital. Vamos chamar a Aline Campelo, que está ao vivo e traz as informações para a gente. Boa noite, Aline. Uma excelente noite para você, Yara, e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Estamos aqui na Esplanada dos Ministérios, numa noite mais fria em Brasília, onde está sendo preparado toda uma estrutura para essa grande festa de Corpus Christi. Ao meu lado está o pároco da Catedral, Padre Agenor, que vai nos falar um pouco sobre o significado. Boa noite, Padre. Qual o significado dessa festa de Corpus Christi para o cristão, para o católico? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Corpus Christi, primeiro nós católicos temos o privilégio de ter um feriado nacional para que nós possamos festejar, não é, essa solenidade do Corpo Santíssimo do Senhor. Essa solenidade, essa festa foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264 e a partir de então, no mundo inteiro se celebra, não é, a festa de Corpus Christi, a festa da presença real de Jesus na Eucaristia. E esse sentido de estarmos com o coração aberto, com fé, para poder celebrar a presença real de Jesus na Eucaristia. Padre Agenor, existe alguma preparação espiritual para esse momento, durante esse dia de celebração? Nós, aqui da Arquidiocese de Brasília, fizemos em preparação para essa grande solenidade um tríduo em todas as nossas paróquias, incentivando o povo, não é, a abrir o coração, a vivenciar a fé, a se confessarem, não é, e a estar conosco aqui amanhã a partir das 5 horas da tarde, não é, que é o ponto alto do nosso evento. Perfeito. Agora, a confecção dos tradicionais tapetes começa por volta das 7 da manhã. Qual é o destaque dessa programação, né? Qual o detalhamento do destaque dessa programação aqui em Brasília? Os tapetes tradicionalmente conhecido, não é, e confeccionado por ocasião da festa que nós celebramos amanhã. Aqui em Brasília são mais de 700 jovens envolvidos na confecção desses tapetes, que é uma verdadeira obra de arte, não é? E no momento importante, que é aquele da procissão com Jesus Eucarístico, o arcebispo passa então com o Senhor
no ostensório sobre esse tapete e fazendo, portanto, uma procissão aqui na esplanada dos ministérios e dando as bênçãos em diversos pontos, não é? E invocando diversas intenções, como pelo poder público, como pelos doentes, pelo nosso Brasil, daí por diante. Padre, muito obrigada pelas informações. Estão todos convidados, então, para essa grande festa. Quem quiser saber mais detalhes da programação em Brasília, pode acessar o site da Arquidiocese de Brasília, arquibrasilia.com.br. Uma excelente noite para você, Yara. Uma ótima noite e um excelente feriado a todos. Obrigada, Aline. Uma programação bacana por aí, hein? Voltamos falando de economia porque é muito importante. Recentemente, o Canção Nova Notícias mostrou como funciona a energia solar e os seus benefícios tanto para o meio ambiente quanto para o bolso. Isso mesmo, Reinaldo. E sem fazer nenhum tipo de instalação, é possível ter energia solar por assinatura. Já ouviu falar? Veja na reportagem. Há um ano, a conta de luz do salão de Daniel teve uma queda significativa. A gente pagava em torno de R$ 1.400. Hoje a gente paga R$ 822 a R$ 830. A explicação não está apenas nas luzes de LED usadas no local. É que nesse período o empresário mudou o tipo de energia contratada. Nós contratamos uma plataforma de energia nova, fotovoltaica, que proporcionou uma redução bastante significativa. É a geração compartilhada, mais conhecida como energia solar por assinatura. Você constrói uma usina, uma fazenda solar em qualquer região da distribuidora, né? A restrição é que os consumidores e a usina sejam atendidas pela mesma distribuidora de energia. O titular da usina informa para a concessionária quem são as casas e as empresas que vão se beneficiar dos créditos de geração de energia gerados por aquela usina. A concessionária mede a geração da usina, transforma aquela geração em créditos e aí ela aloca esses créditos nas contas das casas, das empresas, conforme essa lista. Nos últimos 3 anos, o total de consumidores de energia solar por assinatura quase quadruplicou no Brasil. O número passou de 3 para 11 mil clientes. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o número é bem maior. Aumento sentido por quem atua no setor. A empresa de Rafael passou a oferecer o serviço de energia solar por assinatura e viu a demanda crescer. O fato de você ter a sua usina e conseguir dar estes créditos é uma forma recorrente de você conseguir atingir públicos que talvez não tenha o dinheiro necessário para fazer um investimento inicial nas placas e vou até mais, às vezes não tem o telhado, né? Que é a área que as placas têm que estar instaladas. Basta fazer um contrato com as empresas especializadas em energia por assinatura, elas cuidam de toda a complexidade do relacionamento da usina com a concessionária para garantir que a energia chegue na casa ou na empresa do cliente, e aí essas pessoas, essas empresas podem se beneficiar do controle do custo da energia. Energia limpa e mais barata. Assim, Daniel pôde investir um pouco mais no próprio negócio. Colocar dentro do ambiente melhorias, né? O ambiente agradece e nós também. O feriado prolongado de Corpus Christi começa amanhã. Vamos ver se o país vai ficar sob chuva ou sol. No centro-sul do Brasil, a massa de ar seco continua deixando o tempo firme e inibindo a formação de nuvens de chuva. Aqui no sudeste e no sul, possibilidade de nevoeiro pela manhã e na Serra da Mantiqueira, há risco de geada. Apenas no fim de semana que o tempo deve começar a mudar com o avanço da frente fria que se aproxima do estado gaúcho. Mas, por enquanto, nesta quinta-feira, teremos tarde mais quente nessas áreas. Cuiabá deve atingir máxima de 33 graus, Goiânia 29 e capital paulista 25 graus. Agora, atenção nordestinos, a chuva não para por aí. A quantidade ainda é maior do litoral da Bahia a Alagoas e no norte do Maranhão. O risco de transtornos é grande. Para os nortistas, a atenção se concentra sobre o Amazonas, Roraima, norte do Pará e no Amapá. Em áreas dos estados que fazem divisa com o centro-sul do país, como Rondônia, Pará
e Tocantins, o tempo firme prevalece e as temperaturas alcançam 35 graus em Palmas e 31 em Porto Velho. Reinaldo? Olha, o inverno vai começar no dia 21 de junho e ele vem com tempo seco, baixas temperaturas, com um clima assim, sintomas gripais podem provocar desconforto. Por isso, é preciso adotar alguns cuidados. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca, nariz e sintomas gripais. Com o tempo seco aliado ao frio, esse combo de sintomas pode deixar a saúde respiratória comprometida. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz são características dessa época do ano. Tempo seco aliado ao frio. Prejudica bastante, né? Para mim, por exemplo, eu sou insuficiente renal, é bem complicado. Faz uso de mais remédio, parece que a gente fica mais mole. Por enfrentar crises de sinusite e rinite, as alterações no clima afetam a saúde de Suelen. E aí fica com o peito cheio. Eu ficava quando era mais nova, agora não tanto porque eu trato, aprendi a fazer inalação e tudo mais. Mas quando eu era mais nova, eu ficava sem dormir às vezes, passava o dia sem conseguir fazer as coisas direito. Incômodo para alguns e tranquilidade para outros. Manuel, de 68 anos, diz que o ar seco e frio não interferem na saúde. Eu nunca tive problema com essa questão do clima seco e mesmo com essa minha idade agora, eu não tenho tido problema pela consciência que eu tenho de que é saudável. Paulo também não vê problemas e ainda adota alguns hábitos particulares. Não tem esse problema, porque eu estou mangelado, corro de bicicleta. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar, abaixo de 30%, representa um alerta. Neste caso, algumas recomendações devem ser adotadas para amenizar as doenças respiratórias nesta época do ano. Lavar o nariz com soro fisiológico, as crianças que vêm da escola, os adultos que estão chegando do trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que diminui a chance de ter vírus, bactéria, né, na parte respiratória alta. A especialista acrescenta outro ponto fundamental para a prevenção. É muito importante vacinar, principalmente as pessoas que já têm histórico, né, de ter tido infecções de repetição, os idosos, as gestantes, as crianças, né? Procurar o posto de saúde ou as clínicas e fazer a vacina. A vida ensina que aprender pode ser transformador. Aprender é oportunidade buscada por pessoas de 40 anos ou mais que ajudam a compor uma sala heterogênea. Não importa a idade, estão sempre prontas a entregar o seu precioso tempo como moeda de troca para ganhar conhecimento. Pois é, Yara, em Sergipe, estudar tornou-se sinônimo de alegria e transformou a alma de uma turma experiente. Caterine decidiu sair da zona de conforto e mudar a área de atuação aos 46 anos de idade. Voltou a estudar e em breve conclui a 3ª graduação. Eu venho de muitos anos num financeiro, trabalhando com administração, só cálculo, cálculo, cálculo. Fechei esse ciclo, agora estou abrindo um novo ciclo. Sueli divide a rotina entre a maternidade e os estudos. Acredita que sua realidade é um incentivo para os filhos em idade escolar. Então, eles veem isso, né? E é muito bonito ver que o exemplo faz a diferença. De acordo com o Censo da Educação Superior, cerca de 600 mil pessoas com mais de 40 anos cursam o ensino superior no país. O mesmo estudo aponta que quase 200 mil idosos estão na faculdade. Porém, a média de idade do universitário é de 21 anos. O censo mostra que essa realidade proporciona uma troca de experiências entre todas as gerações. Para o professor Rodrigo Machado, os benefícios da diferença de idade atingem a sala de aula. Está numa turma falando sobre o mercado de trabalho, sobre a vida organizacional, sendo que a grande maioria deles nunca experienciaram aquilo que é a realidade. Então, nessa transição daquilo que é a literatura da área para aquilo que é a vida real, a gente tem a oportunidade de ter esses alunos. Eles me consultavam, até chamavam assim, você é a biblioteca ambulante, na parte de história, né? Eu me sentia lisonjeado, né? Era muito bom essa interação. Paula também decidiu fazer faculdade depois dos 50. Considera que a idade não limita o aprendizado. Porque
porque a idade está na sua cabeça, está na sua alma, está em como você tem que enxergar a vida. E esses sonhos também me embalavam, assim, porque eu digo, é muito bom ter sonho. E o meu é esse, me formar em gastronomia, estou me formando. E o Sistema Canção Nova de Comunicação evangeliza 24 horas por dia. São pessoas que acreditam na vida, nos valores da família, semeiam esperança e que ajudam a manter este canal direto no ar. Sócios, amigos e benfeitores doam um pouco de si e assumem a evangelização com a Canção Nova com suas doações. Nós estamos com 18% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de junho. Você pode acessar clube.cançãonova.com, fazer a sua doação e, se preferir, doe pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua generosa contribuição. Vamos retomar a conexão com São Paulo para falar sobre como os fiéis católicos devem utilizar as redes sociais para evangelizar. Sidney. Pois é, essa é uma questão muito importante. Recentemente, o Departamento Vaticano de Comunicação divulgou um documento com o objetivo de promover uma reflexão sobre a participação dos cristãos no ambiente digital. As indicações no texto servem de base para estimular uma autêntica evangelização nas redes sociais. Vaticano, 27 de março de 2020. O mundo em confinamento em razão da Covid-19. Pela primeira vez na história da Igreja, o Papa reza sozinho na Praça de São Pedro, vazia. E nós, junto com Pedro, confiamos. A mensagem de Francisco chegou aos 4 cantos do mundo pela TV, rádio e por meio das mídias sociais. Fato que destacou a potência dos meios de comunicação digitais como instrumentos de evangelização. Esta é uma das reflexões do documento Rumo à Presença Plena do Dicastério para a Comunicação, publicado no fim de maio, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações. O documento ele quer nos dizer, e quer nos chamar a atenção que existe um modo cristão de estar dentro do mundo digital. A presença dos cristãos nas redes sociais deve ser real e servir como testemunho de fé. Promover uma verdadeira cultura do encontro é outro item a ser observado. Mergulhar no universo digital exige atenção. Segundo o Dicastério para a Comunicação, é preciso cuidado para não cair nas ciladas das rodovias digitais. O documento de 82 parágrafos destaca 4 temas baseados na parábola do bom samaritano, como a narrativa do comunicador. Como bom samaritano, eu ajo, Que palavras eu uso, que atenção que eu dou, eu ouço com amor, eu falo com amor, Eu escuto com amor as pessoas que a gente vê que tem problemas. Então, que diálogo eu estou criando ali? O que eu estou fazendo para gerar essa sociedade ou a cultura do encontro? Iniciativas de evangelização pelos meios digitais cresceram durante a pandemia. Este perfil, que divulga conteúdo católico, reúne 87 mil seguidores. Nós utilizamos do meio de comunicação, através da vida dos santos, para levar a mensagem do Evangelho, para levar a verdade aos corações. Por hoje é só, mas amanhã voltaremos com outras informações. Uma ótima noite a todos, boa celebração de Corpus Christi e até amanhã. Boa noite, Sidney. Um ótimo feriado de Corpus Christi para vocês aí também. Pois é, testemunhar a fé nos ambientes digitais. E assim o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. A partir de 8 horas tem transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Você fica agora com imagens do Hospital Gemelli, direto de Roma, onde o Papa se recupera da cirurgia que fez hoje. E nós aqui vamos rezando para o pronto restabelecimento de sua saúde. Uma ótima noite para você. Paz. Boa noite e um ótimo feriado.